Agora é o momento da gente especificar, delinear, detalhar o objeto que vai ser o alvo da contratação. O produto que eu vou comprar, o serviço que eu vou contratar, a obra que eu vou construir. E aqui a gente tem, então, dois artefatos que são os responsáveis por definir o objeto, que é chamado de termo de referência, ou projeto básico. Eu vou te mostrar quais são as condições de utilizar cada um deles e também quais são as condições da utilização do projeto executivo. Então, vamos ver como é que funciona aqui. Então, uma vez que a gente terminou, né, o estudo técnico preliminar, a gente vai confeccionar o termo de referência ou projeto básico. Lembrando que o termo de referência ou projeto básico, eles são anexos obrigatórios do edital. Me ajude a ajudar mais pessoas a se tornar analistas masters de licitações. É só você se inscrever aqui nesse canal. Assim o YouTube vai entender que esse é um canal relevante. É só você clicar no botão inscrever-se. Todo edital, então, vai ter ou um termo de referência ou um projeto básico obrigatoriamente como anexo, porque é esse instrumento que vai permitir que o fornecedor, né, o empresário, ele possa saber o que vai ser entregue, como vai ser entregue, a que custo vai ser entregue, quais são as condições de entrega. Então, como que vai ser executado? Todas as dúvidas em relação ao objeto da licitação, todos os delineamentos, todo o detalhamento, todas as condições, os critérios de qualidade, durabilidade, critérios de execução, como é que vai ser prestado o serviço, como é que vai ser entregue o produto, quais são esses prazos, né? Todos essas definições que são responsáveis para que eu possa conseguir fazer a minha proposta de preço, né? O empresário possa ir lá e definir a sua proposta de preço. Essas condições, então, elas vão estar dentro do termo de referência ou do projeto básico. Tudo sobre o objeto que vai ser futuramente contratado, executado, a gente vai ter dentro dessa peça, desse termo de referência ou desse projeto básico. Antes da gente então entender, eu trouxe aqui algumas definições lá no artigo 6º da Lei 8.666, ele traz várias definições, né, o legislador, e aqui a gente então vai dar uma olhadinha rapidamente em algumas delas, tá? Então no artigo 6º, a primeira definição legal que a gente tem aqui, que eu trouxe para vocês, é do termo de referência. Então veja que ele vem previsto como sendo o documento necessário, quer dizer que é sempre obrigatório, né? Para a contratação de, né, obrigatório quer dizer, eu tenho que ter ou o termo de referência ou o projeto básico, né, dependendo do objeto. O termo de referência, então, ele vai ser utilizado para bens e serviços, isso é, aquisição de bens, de produtos, de equipamentos ou contratação de serviços, tá? E aí, o artigo 6º, ele traz o que deve conter esse termo de referência. Então, vamos ver aqui quais são os parâmetros, né, quais são os requisitos que eu tenho que ter dentro do meu termo de referência. Bom, eu tenho que definir o objeto. Tenho que definir o objeto, o que eu vou comprar, o que eu vou contratar, né? Qual que é a natureza daquele produto, daquele serviço, qual que é o quantitativo que eu vou comprar, qual que é o prazo de entrega, o prazo do contrato, né? Se vai ter possibilidade de fazer uma prorrogação ou não. Quais são os fundamentos daquela contratação, né? Então, a gente tem que o quê? Fazer a referência ao estudo técnico preliminar que foi feito ainda antes da elaboração do termo de referência aqui, tá? Ou quando não for possível divulgar o estudo, no extrato das partes que não contiverem informações sigilosas. O que isso significa? Isso significa que o estudo técnico preliminar, ele pode ou não ser um anexo do edital. Enquanto o termo de referência ou projeto básico é um anexo obrigatório, nem sempre o estudo técnico preliminar ele vai ter que ser um anexo obrigatório do edital. Pode ser um anexo do edital, mas se de repente tiver alguma informação que não possa ser divulgada naquele momento, ele não precisa ser um anexo do edital, mas o termo de referência ou projeto básico sim, é obrigatório. Tem que ter também no termo de referência a descrição da solução como um todo. Então a gente tem que considerar tudo, o ciclo de vida do objeto considerado, né? Quais são os requisitos daquela contratação? Qual é o modelo da execução do objeto para que a gente possa definir como que o contrato, né, ele vai ser executado do começo ao fim?
qual é o modelo da gestão do contrato, né? Então a gente vai indicar qual que é o modelo, como que vai ser feita a fiscalização, como é que vai ser feita a gestão ali daquele contrato, quais são os critérios para o pagamento, para a medição. Isso aqui está muito conectado também com o regime de execução, que vai ser alvo também das nossas aulas aqui, regime de empreitada, né? Qual que é o regime que vai ser adotado, né? Quais são as formas para seleção do fornecedor, daquela licitação, tá? As estimativas do valor. É necessário, então, eu ter uma estimativa de valor aqui acompanhada, né, de preço unitário, referencial, memória de cálculo. Então, a gente tem que fazer também aquela pesquisa, né, aquela pesquisa de preços, que eu também vou mostrar para vocês como que a gente faz a pesquisa de preços dentro da nova lei. E adequação orçamentária, claro. Uma vez que a gente vai fazer a licitação, eu tenho que ter a previsão orçamentária lá na minha lei anual. Qual é a previsão, se eu tenho, né, a possibilidade? Por quê? Porque essa contratação que eu vou fazer, ela tem que estar prevista na minha lei orçamentária para poder fazer jus ao pagamento daquele futuro contratado, né? Além do termo de referência, então, um outro instrumento que a gente tem que eu quero trazer para vocês é o anteprojeto, tá? O que é o anteprojeto, Flávia? Quando nós estivermos diante de um regime de execução chamado de contratação integrada, quando a gente está dentro desse regime, o contratado ele é responsável por fazer também o projeto básico e o projeto executivo. Então, nesse caso, a administração não faz o projeto básico. Quem faz o projeto básico é a contratada. Então, o que a administração tem que fazer? Ela tem que fazer o anteprojeto. O anteprojeto que vai servir como base para que possa se fazer a licitação e que aquela contratada, né, quem ganhar a licitação, que vai executar e, inclusive, vai ser responsável por fazer o projeto básico e também o projeto executivo. A gente vai ter uma aula onde a gente vai tratar desses regimes mais para frente, tá? E o que a gente tem que ter, então, quando nós estivermos diante do anteprojeto? É uma peça técnica com os subsídios necessários para que o contratado possa elaborar ali o projeto básico, né? E deve conter no mínimo o seguinte: demonstrar e justificar a necessidade, condições de solidez, prazos de entrega, estética do projeto arquitetônico. Então, aqui são todos os requisitos que esse anteprojeto tem que ter, tá? Eles estão definidos aqui no próprio dispositivo aqui do artigo 6º, tá? Além disso, o projeto básico. Então, qual que é a diferença? Ou você tem termos de referência, ou você tem projeto básico, tá? Nunca os dois juntos, porque ou é o termo de referência ou o projeto básico. E o projeto básico, quando que eu vou utilizar? O projeto básico também é um instrumento que vai definir o objeto, vai detalhar, vai especificar o objeto. Ele vai trazer todos os elementos necessários com um nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra ou serviço. Então, olha, a previsão aqui é para obra ou para serviço. E aí ele vai ter que ter, olha só, ou o complexo de obras e serviços, elaborado com base o quê? Nos estudos técnicos preliminares, né, que vão trazer lá a necessidade, a viabilidade, e deve conter os seguintes elementos: levantamentos topográficos, soluções técnicas, identificação dos tipos de serviços que vão ser executados, os materiais que vão ser utilizados, os equipamentos que vão ser utilizados. Então, todos esses subsídios, tá? Informações que possibilitem o estudo e a definição do método que vai ser utilizado, subsídios para montar o plano da licitação e da gestão daquela obra, o orçamento detalhado do custo daquela obra ou daquele serviço, né? Então, no projeto básico, né, eu já vou te mostrar aqui uma tabelinha que eu fiz, quando que eu uso um ou quando que eu uso o outro, tá? Então, mas vocês viram que o termo de referência, ele vem para serviços e para aquisição de bens. E o projeto básico para obra ou serviços, tá? E além disso, a gente tem o projeto executivo. Flávio, o que é o projeto executivo? Gente, enquanto o projeto básico ele traz, né, aqui nas palavras do saudoso professor Antônio Militão, meu grande mestre, o professor Militão, ele costumava utilizar uma frase que eu gosto muito, que é: enquanto o projeto básico ele é o sonho, né, do que eu almejo, daquela obra que eu quero efetuar, daquele serviço que eu quero contratar, o projeto executivo ele é a realidade, ele é o detalhamento do que realmente foi executado.
tá? Então, onde foi colocada a caixinha de fio, todo o detalhamento que nós temos no projeto executivo, ele é o projeto básico, só que agora concreto, é a realidade do que foi efetivamente executado. E quando que eu tenho que ter o projeto básico? Aí sim, eu tenho o projeto básico e quando que eu vou ter que ter o executivo? Aí sim, os dois juntos, tá? Tanto o projeto básico quanto o executivo. Então, a legislação, ela define o projeto executivo como um conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, com detalhamento das soluções previstas no projeto básico, identificação dos serviços, dos materiais, dos equipamentos a serem incorporados à obra, bem como as suas especificações técnicas, tá? De acordo com as normas pertinentes. É o detalhamento. Ele vem com um nível de precisão e detalhamento maior, porque efetivamente o que eu tenho ali é para executar naquele caso concreto, naquela obra, naquele serviço. Me ajude a ajudar mais pessoas a se tornar analistas masters de licitações. É só você se inscrever aqui nesse canal. Assim o YouTube vai entender que esse é um canal relevante. É só você clicar no botão inscrever-se.